A você que está ligado na programação da TVI, muito boa tarde. Está começando o TVI News, segunda edição. Eu, Joab Paiva, peço licença para entrar na sua casa, trazendo muita informação de tudo o que acontece aqui na nossa cidade de Itabuna, na nossa região, na Bahia, no Brasil e, logicamente, também notícias relevantes do mundo. Mais uma vez agradecendo o carinho da audiência de todos vocês que nos acompanham pela TVC, o canal 24.2, e também a vocês que nos acompanham pelo YouTube, através do youtube.com/TVI Oficial. Se você está gostando da nossa programação, compartilhe com seus amigos, tá bom? Pede aí também para eles se inscreverem e tocar no sino, porque o sino vai lhe lembrar no momento da nossa programação estiver aqui acontecendo. E hoje, entre os demais destaques, nós estaremos falando sobre um assunto que tem preocupado o mundo. A China e a União Europeia suspenderam aí a compra de frango aqui do Brasil após o aparecimento da gripe aviária. Vamos falar também sobre a desapropriação de terrenos aqui em Itabuna. O município de Itabuna está desapropriando terrenos para a construção de uma nova unidade básica de saúde. Isso é muito bom. Já lá na cidade de Eunápolis, nós tivemos um protesto que interditou a BR-101, uma das mais importantes do Brasil, após a morte bárbara aí de um motorista de aplicativo e levou os moradores indignados a protestarem na BR-101, pedindo mais atenção ao caso. Vamos falar também da cidade de Ilhéus. Moradores do distrito da cidade de Ilhéus também protestaram na sede da prefeitura no dia de hoje para pedir a passagem de ônibus por lá, tá bom? Porque tem sido de forma muito alongada a passagem dos ônibus na cidade de Ilhéus, nesse determinado distrito que nós vamos tratar daqui a pouco e você saberá qual é esse distrito. Olha, pedidos de reembolso também do INSS já estão ultrapassando aí cerca de R$1 milhão. Nós vamos tratar aqui também. E falando da área do esporte, a CBF pediu aí também o STF. A CBF acabou recorrendo para a anulação do afastamento do Edinaldo Rodrigues, ele que era até então o presidente, está afastado. Vamos ver qual será o resultado dessa questão. Essa e muito mais notícias nós estaremos falando com vocês e também, como você já conhece, os nossos links ao vivo, diretamente da região metropolitana. Falaremos também sobre o clima e o tempo com a Brenda Santos. A Brenda Santos que hoje também estará trazendo de um link ao vivo, além também da questão do clima e do tempo. A Brenda Santos falará do Itapedro, né? Na verdade, produção. Na verdade, a Brenda Santos falará lá da Arena do Itapedro. Eu já tinha até esquecido o nome da arena, é a Zé Cachoeira. Isso aí, produção, a Zé Cachoeira. E ela falará de lá, onde está sendo gravado também um programa de TV, mas esse programa tem movimentado a cidade. Muita gente correndo para lá e para cá com o Lucas Guimarães. Daqui a pouquinho também a Brenda Santos estará trazendo essas imagens ao vivo dessa coletiva de imprensa do Lucas Guimarães aqui na cidade de Itabuna. E também traremos o resultado de um caso que nós falamos aqui durante o início da semana, lá no oeste baiano, da cidade de Barreiras, o jovem que foi encontrado, na verdade o corpo desse jovem foi encontrado morto dentro de um porta-malas de um carro e após a perícia foi constatado que ele morreu por asfixia e sufocação, né? Que terror, hein? Mas existe inclusive um vídeo desse jovem entrando no carro, ou seja, ele não entrou de forma involuntária, né? Ele entrou de forma voluntária, ele mesmo entrou e fechou o porta-malas e de fato o dono do carro não sabia que ele tinha entrado ali. Depois foi encontrado apenas o corpo desse jovem. Nós vamos falar sobre esse assunto já já. E aqui no estúdio nós vamos receber, hoje é sexta-feira, é um momento mais tranquilo, um momento mais relax. Nós vamos receber aqui, para abençoar a nossa sexta-feira, o cantor Calvi Benvenuto. Ele que é cantor gospel, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dele e também ouvir as belíssimas canções que ele cantará, logicamente em louvor a Deus, mas também fará música boa para os nossos ouvidos nessa sexta-feira aqui no TVI News, segunda edição. Mas vamos de informação, que é isso que importa. A primeira informação que nós vamos trazer aqui é de que a China e a União Europeia, eles suspenderam aí, então, a compra de frangos aqui no Brasil, né, por conta
gripe aviária. E nós tivemos aí o primeiro caso de gripe aviária constatado em nosso país, né? Então todo cuidado é pouco e a China já cancelou aí, então, essa compra, né? É o primeiro passo que eles fazem, né? Identificou a gripe aviária, já faz logo o cancelamento para que não haja nenhuma contaminação do lado de lá. Isso tem acontecido, foi uma notícia que abalou bastante todo mundo, né? Principalmente o mundo dos negócios, em relação à exportação de frango do Brasil para a China. E o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, afirmou no dia de hoje, né, que a China e a União Europeia acabaram de suspender, que foi o que nós acabamos de dizer aqui, a compra da carne de frango pelos próximos 60 dias. É a primeira coisa que eles fazem, suspendem logo, né, para que não haja aí uma contaminação. O sistema brasileiro é tão robusto, tão confiável, que vários países passaram a trocar o protocolo, sabendo que o Brasil sabe fazer a contenção. Tem estrutura para fazer a contenção, inclusive. Isso aí é uma das palavras do ministro Carlos Fávaro a uma grande emissora de televisão no dia de hoje. Nós também podemos apurar que a União Europeia também suspendeu a compra do frango brasileiro, porém, esse anúncio está previsto ainda, né? O anúncio ocorre em meio à divulgação do primeiro foco de gripe aviária, como já disse aqui no início do nosso programa, e também a detecção foi realizada ali no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Então, essa é uma informação muito importante, a questão da exportação de frango, de carne de frango para a China e para toda a União Europeia está suspensa pelo período de 60 dias, tá certo? Mesmo o Brasil tomando todas e demonstrando que consegue detectar e consegue deter o avanço, esses países já suspenderam. Logicamente, é uma suspensão preventiva para que não haja, então, também a contaminação por parte dos seus moradores, por parte do povo daquela localidade, do povo daquele determinado país. Vamos então com mais informação aqui. Essa informação é muito boa da nossa cidade de Itabuna. Falamos de um assunto mundial, mas agora nós viemos para o nosso assunto de Itabuna. Ontem eu falava aqui da importância de termos um investimento na saúde. E hoje eu já estou trazendo aqui uma informação que é muito boa. O município estará desapropriando, né, um terreno para a construção de uma nova unidade básica de saúde. O prefeito Augusto Castro, que é o prefeito desta cidade, o prefeito de Itabuna, publicou um decreto em que ele declara utilidade pública a 2 áreas de terra no loteamento Jardim Conceição, no bairro de Fátima. A prefeitura de Itabuna vai construir uma unidade básica neste local. Então o bairro de Fátima aí deverá ganhar essa nova unidade básica de saúde. As áreas correspondem aos lotes 6 e 7 do loteamento. Juntas, elas somam cerca de 586 metros quadrados e ambas pertencem ao espólio de Domingos de Magalhães Forte. No mesmo decreto, o prefeito autorizou a Procuradoria-Geral do município a adotar as medidas necessárias para desapropriar os imóveis. A futura unidade básica de saúde do tipo 1, né, abrigará uma equipe de saúde da família. Isso é muito bom e muito importante, a saúde da família sendo valorizada. Segundo o Ministério da Saúde, a equipe deve ser formada por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, além de agentes comunitários de saúde. E todos esses profissionais devem cumprir uma carga horária de 40 horas por semana. A Prefeitura também já iniciou o processo licitatório das obras em fevereiro. Desde fevereiro, esse processo licitatório das obras foi iniciado e a licitação já está na fase de recursos, tá bom? Então, já tem transcorrido essa licitação para a construção da nova unidade básica de saúde do bairro de Fátima. É mais saúde para os moradores ali. Nós sabemos que as unidades, hoje nós temos 2 unidades lá no bairro de Fátima, acredito eu que agora com a construção dessa nova unidade haverá a junção, né? Não foi confirmado oficialmente,
mas nós acreditamos que haverá junção em apenas um só prédio para atender a comunidade do bairro de Fátima. Essa é uma informação muito importante e espero que todo o decorrer dessa desapropriação, até a construção, até chegar o momento da inauguração, tudo transcorra muito bem, porque o nosso povo, de fato, precisa de mais saúde. O nosso povo tem sofrido bastante e precisa de mais saúde, assim como disse ontem, digo hoje e continuarei dizendo até termos uma saúde cada vez melhor em nossa cidade, ao tempo também que parabenizamos, né, ao município, à gestão, ao gestor, pelas atitudes, por essa atitude de ter tomado à frente e iniciado, então, esse processo de desapropriação, onde servirá para os nossos munícipes e principalmente para os munícipes do bairro de Fátima, que serão ali beneficiados, tá bom? E vamos com mais uma informação, como eu disse no início, e essa informação é da cidade de Eunápolis, assim como eu digo, aqui em Itabuna, Eunápolis, em toda a região, toda a Bahia, nós falamos, a notícia chega primeiro por aqui, tá certo? Vamos falar então do que aconteceu lá na cidade de Eunápolis, porque moradores interditaram a BR-101 no dia de hoje para protestar, né? O protesto por justiça parou o trânsito na BR-101 na cidade de Eunápolis na tarde de ontem, melhor dizendo, não foi hoje, gente, foi na tarde de ontem que familiares e amigos e colegas de profissão do motorista de aplicativo, o Everton Antônio dos Santos, de apenas 29 anos, bloquearam lá a rodovia na altura do bairro Juca Rosa. Eles pediram justiça e mais rapidez nas investigações sobre o assassinato aí desse jovem, né? Pneus, pedaços de madeira foram incendiados no local, formando barricadas que fecharam a pista por cerca de 1h30. O grupo, além dos pneus, além da madeira, o grupo também exibia faixas e vestia camisas com a foto de Everton, como vocês podem ver aí na imagem. Acredito eu que essa senhora é a mãe, né, que está aí bastante abalada. Essa imagem mostra essa senhora bastante abalada, pedindo justiça pela morte do seu filho, né, o Everton, de apenas 29 anos, o Everton Antônio dos Santos, de apenas 29 anos. Motociclistas que trabalhavam com transporte por aplicativo também participaram do protesto, fazendo um buzinaço na localidade. Fecharam ali, então, na altura do bairro Juca Rosa, em Eunápolis, a BR-101. Esta BR que é uma das mais importantes no Brasil, porque corta, né, o Brasil de norte a sul. No Rio Grande do Sul tem BR-101, no norte do Brasil também tem BR-101. Então é uma BR muito importante que foi interditada no dia de hoje. Lembrando que a BR-101 já tem aquela interdição também ali na altura da cidade de Itapebi, né, onde o próprio governo interditou para reajustes, né, ajustes na ponte que está ali situada sobre o rio Jequitinhonha. Então, os moradores, as pessoas que circulam por ali, já precisam fazer esse desvio. E ontem nós tivemos esse protesto já um pouco mais ao sul, mais abaixo, lá para o extremo sul, na cidade de Eunápolis, por parte dos moradores que pediram justiça e pediram um olhar mais atento da justiça para a morte do Everton Antônio dos Santos, de apenas 29 anos, morte bárbara, inclusive, viu? Uma morte bárbara, e é necessário, de fato, uma atenção para este caso. São 17h16, hoje é dia 16 de maio. Hoje aconteceu ali na Avenida do Cinquentenário, né, uma passeata sobre o 18 de maio, que nós tratamos aqui ontem. 18 de maio é todo dia, né? Trazendo aí a importância de estarmos atentos e de batalharmos contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar as imagens. Já tem aí as imagens, produção? Olha aí, você vê imagens, né, desta passeata que aconteceu agora há pouco na Avenida do Cinquentenário, onde a sociedade civil organizada estava presente, mesmo embaixo de chuva. A sociedade civil organizada estava presente ali, o pessoal da Secretaria de Promoção Social, da Secretaria também de Saúde, o pessoal do Conselho Tutelar que esteve conosco ontem aqui,
não é isso? Muita gente, todo mundo de mãos unidas. Nós vemos aí também a imagem da fanfarra, muito interessante, a fanfarra participando. São jovens que também participaram, desfilaram, lembrando da importância de combatermos a exploração sexual de jovens e adolescentes, viu? Isso que tem acontecido corriqueiramente em nossa cidade, né? Infelizmente não é apenas em nossa cidade, mas em todo o Brasil, e nós aqui também nos juntamos nesta ação no sentido de informar e de conscientizar a toda a população sobre esta importante data, que é o 18 de maio. Foi marcada essa data após o assassinato daquela criança, a Araceli, né? E a partir daquela data, do 18 de maio, nós sempre anualmente lembramos de trazermos à tona, né, lembrar a toda a sociedade de que 18 de maio deve ser todos os dias. Todo dia é dia de combatermos a exploração sexual de criança e adolescente. Toda criança e adolescente tem direitos, dizia uma frase ali, como vocês podem ver, né? Participaram aí, além do Conselho Tutelar, como já disse, as secretarias do município de Itabuna, vi diversos agentes políticos, né? Exemplo do vice-prefeito, o Júnior Brandão, estava presente por lá, alguns vereadores também da Câmara de Vereadores, né? OAB estava presente. Enfim, é um evento muito bonito de se ver, muito interessante, e que nós precisamos cada vez mais conscientizar a população no sentido de estar denunciando. Se você sabe de algum caso, denuncie, Disque 100, ou contacte também aí os nossos números que foram colocados, até mesmo na nossa entrevista de ontem, dos nossos números do Conselho Tutelar para fazer as suas denúncias, tá bom? Muito bem, muito bem. Tá aí dado o recado. Aconteceu hoje. São 17 horas e 19 minutos. Vamos então agora para o nosso quadro. Hoje é sexta-feira, é dia de ficar bem informado sobre tudo relacionado à saúde. Vamos para o quadro Bem Viver e eu volto já já com mais informação para você. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre 2 especialidades da odontologia que vão além da estética. Vamos falar sobre a ortodontia e a bucomaxilo. Já que o tema então é duplo, nós vamos trazer uma dupla para poder bater um papo bem interessante aqui com a gente. É uma dupla que é um casal de dentistas muito queridos, e eles vão juntos falar aqui um pouco como a junção da ortodontia com a bucomaxilo pode transformar vidas. Então aqui temos a doutora Jaqueline Pacheco, doutor Davi Moreira, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui presente no programa e passar um pouquinho da nossa história, né, para vocês. Vai ser uma honra, viu? Esse casal aqui é muito querido, animado. Vocês vão ver que é um papo bem descontraído aqui com eles, são super alto astral. E a gente vai conhecer um pouco a história deles, né? Como foi que surgiu essa história com a odontologia. Vocês também, a gente quer saber um pouquinho. Mas primeiro, Jaque, se apresente, fale na sua formação, na sua área de atuação. Então, Pri, me formei há 20 anos atrás, né, em odontologia e na faculdade Univale, Universidade Vale do Rio Doce. Hoje atuo apaixonada pela ortodontia, né, que é a nossa área hoje, é minha área de abrangência, e a qual eu me identifiquei. Me especializei também na área de endodontia, de saúde pública, pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, mas me identifiquei na orto. Então você atua atualmente com a ortodontia e clínica geral também. Ah, joia. E você, doutor Davi? Então, é um pouquinho diferente, um pouco mais de tempo do que ela, mas eu fui mais um pouco para a área acadêmica, né? Sim. E fiz especialização em cirurgia, bucomaxilo, que a gente vai conversar, fiz meu mestrado em estomatologia, fiz o doutorado em cirurgia, e hoje eu leciono em 2 universidades, uma pública, uma particular, e atuo nos hospitais e no consultório que a gente divide, né? Nossa área de trabalho. Né? Quanta coisa, hein? Um pouquinho. E
essa história de vocês, como foi que aconteceu? Vocês se conheceram, foi o quê? A odontologia que uniu vocês ou vocês já estavam juntos depois seguiram com a odontologia? Como foi isso Essa aí? história é bem engraçada. Então, a odontologia, claro, nos uniu mais depois, Isso. mas a gente se conheceu há 22 anos atrás, eu ainda estudava odontologia. Eu já era formado. Davi já exercia a profissão aqui em Ilhéus e a gente se conheceu no consultório odontológico, ele fazendo a minha Ela cirurgia. foi minha paciente. Ele Nossa! fazendo a minha cirurgia de terceiro molar, mas depois que eu voltei para Ilhéus, é que realmente a gente se conheceu um pouco mais e construímos hoje essa relação profissional A e família que nós pessoal, temos, né? Maravilhosa. juntos, né, com empatia, respeito, diálogo, compreensão e o principal que é amor. né? Amor. Vocês atuam juntos no consultório, tipo assim, a mesma sala, então Isso, vocês estão isso, a sempre mesma diariamente ali. Como eu falei, eu trabalho no hospital, eu saio, ela Sim. né, fica no consultório, eu vou pra faculdade, ela tá no consultório, então dá pra gente Mas conciliar. muita bem. gente fica nessa dúvida, né? Existe alguma discussão entre vocês por trabalharem no mesmo ambiente? Quando eu estou, o Davi não está. Mas a gente sempre discute todos os casos clínicos bem quando a gente tem interessante, dúvida. bem interessante. E na verdade a gente realmente não entra em conflito, não, Sim. a gente entra em um consenso, né, Davi? Com certeza, sempre. E um ajuda o outro e graças a E Deus são sempre 20 anos. buscando o melhor para o paciente, né? Sim, Essa claro, função, com né, que é muito certeza. importante. E nessas duas especialidades, então existe a forma isolada, cada um pode andar também de forma paralela, né? E tem essa junção. Vamos entender um pouquinho mais o que é ortodontia, então, com a Jaque, para poder o pessoal de casa entender o que é um pouco mais. Jaque, o que é ortodontia? Gente, a ortodontia nada mais é que uma área, né, da odontologia responsável aí pelo alinhamento e nivelamento dentário de dentes mal posicionados, de dentes tortos e que a gente consegue estar corrigindo através do uso do aparelho ortodôntico. E são várias opções de aparelho. Várias opções. Né? Vou citar algumas delas aqui. A gente tem o aparelho autoligado, que hoje a gente não usa o sistema de borrachinhas, é um sistema de trava. E acredita-se que esse dente ele desliza com mais facilidade, por não ter esse atrito. Temos o aparelho convencional metálico, que é o que tem as ligaduras elásticas. Temos os aparelhos estéticos, cerâmicos, safira. E hoje o boom do mercado, que são os alinhadores, né? Que são os aparelhos que hoje o marketing coloca como invisível e na verdade não são invisíveis, são transparentes. Sim. Mas que geram conforto, comodidade. Então, Você também atua com esse Atuo sim, com os alinhadores também. Ótimo. Interessante. A ortodontia seria o aparelho móvel. Ele configura também como ortodontia ou não? Porque tem um tema da ortopedia que chama ela, né? Exatamente, Então, mas está dentro da ortodontia também. você atua com móvel sim, também? Sim, com aparelho ortopédico também. Então, de forma geral, todos os Geral, aparelhos você atua, né? Ah, joia. E doutor Davi, o que é a cirurgia bucomaxilo? Pronto, bem interessante. A cirurgia bucomaxilo é uma área da odontologia, né, que a gente pode até dizer, está um pouco mais ligada até à medicina, por a gente trabalhar em hospital, trabalhar com cirurgia, mas é uma área totalmente da odontologia. Onde a gente tem as cirurgias orais menores, que são as cirurgias dentro da cavidade, os cistos, os tumores, dentes inclusos, fazer uma biópsia. E tem as cirurgias maiores, que são as cirurgias de trauma de face, uma fratura de mandíbula, uma fratura de zigomático, uma fratura de nariz. Tudo isso que corrige somos nós, cirurgiões dentistas da área do bucomaxilo. E aí atuando também a cirurgia ortognática, né? Que é uma cirurgia um pouco mais complexa, que está dentro da área de cirurgia bucomaxilo. Na verdade, a área chama bucomaxilo, né? Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Certo. Então, não necessariamente vai ocorrer intervenções. Pode ser algo pequeno que não vai configurar uma cirurgia, né? Configurar uma cirurgia. É porque eu falei cirurgia bucomaxilo, mas na verdade a área é bucomaxilo. Bucomaxilo. Né? Pode ser que esse paciente vá adiante para uma cirurgia, ele evolua para a gente trabalha cirurgia. um pouquinho com as articulações tempomandibulares. Então tem pacientes com dores que a gente trabalha, né? Com orientação, com fisioterapia, com dieta. Lesões orais. Lesões orais. Aí você encaminha, no caso, se for para algo mais para ortodontia. Encaminha já para ela para fazer. E se não for o seu caso que você resolve, você passa para lá para o bucomaxilo. Ou às vezes a gente até diagnostica durante o tratamento ortodôntico, quando a gente pede a documentação, verifica lá às vezes alguma lesão, né? E aí a gente passa para o bucomaxilo, que na verdade é Davi, encaminha para ele para realizar essa cirurgia e posteriormente continuar com o tratamento. Então, vamos ver, então, tem uma imagem aí, produção,
coloca aí por gentileza. Tem um caso interessante que vocês atuaram juntos. Isso. Descreve um pouquinho como foi o caso dessa Caso paciente. bem interessante, tem mais ou menos uns 20 dias de operado, uns 20 e Ficou poucos um dias de caso operado. muito bonito, por sinal, não é porque... Ela é uma paciente que a gente chama de perfil de classe 2, né? Com aquele queixinho lá atrás, dificuldade respiratória, né? Dificuldade, a gente chama de apneia obstrutiva do sono. E o que a gente fez junto com a ortodontia primeiro alinha todos os dentes, põe na posição e a gente faz um avanço das estruturas ósseas, né? Um avanço da maxila e da mandíbula para manter aquele perfil mais harmônico, como a gente chama, né? Tem um vídeo aí também, produção. Vê aí, por gentileza. Sim. Isso aí seria o que? A oclusão dela final, né? Exato, de 20 dias pós-operatório, né? A gente coloca esses elásticos intermaxilares para travar realmente a oclusão da paciente. Por isso que é super importante o paciente estar com o aparelho ortodôntico após a cirurgia, para que essa oclusão ela fique estável, harmônica e não retroceda, né? E Fica a por quanto paciente tempo com essa... Normalmente aí em torno de uns 20 a 30 dias. 22 dias. E aí Depende muito do Davi caso, já né? libera aí uma alimentação mais pastosa para esse paciente. Durante esse período aí é uma refeição mais líquida. Sim, tá. A recuperação, ela exige... Exige. Para não fazer movimentos, né? Muito Isso. brusco também. Exato, porque existem placas ali dentro, né, Davi? Que promoveram aí o avanço de A mandíbula. fixação, né, das Exatamente. estruturas ósseas. Eu confesso que quando eu via essas imagens, quando ela me mandou, eu perguntei mais de uma vez. Eu perguntei acho que umas 3 vezes. É a mesma paciente? Eu não acreditava que era a mesma paciente. Como ela rejuvenesceu, Meu né? Deus do céu, muito. Isso é uma coisa bem interessante, né? Nessa ligação da cirurgia ortognática. Porque o que acontece? Muitos pacientes vêm para a questão funcional. Não oclui direito os dentes, tem dificuldade respiratória e acaba tendo um comprometimento também estético. Então, às vezes, tem pacientes que tem que mudar até a identidade. Porque muda um pouco o perfil, muda um pouco da face, da muito. estrutura, né? Por isso, o que é bonito dessas áreas? Porque não é só sobre estética. É estética e funcionalidade. Uma ligada à outra, né? Claro que se você já tem a função, por que não ficar mais bonito? Né? E também não só buscar estar bonito, mas também ter função. Qualidade de vida, Qualidade né? de vida. Qualidade. Eu achei super interessante esse resultado de vocês, né? Que atuaram juntos. Jaque, vamos agora falar um pouquinho aqui com o Jaque. Vamos falar sobre dentes mal posicionados, né? Falar sobre dentes com apinhamento, com aqueles pra frente, né? Com dentes mais protusos. Esses dentes tortos, eles podem levar a algum problema de saúde? Claro, Pri, podem sim. A má oclusão, na verdade, que é o que a gente relata, né? Ela pode levar a simples dores de cabeça, que é a cefaleia, como dores de ouvido, dores da articulação temporomandibular, dores cervicais, hipomobilidade, que é o limite de abertura de boca, promovida aí por um estresse, às vezes até durante uma mastigação inadequada. Então, são uma série de problemas. Então, quando você fala em má oclusão, o que é um problema de mastigação, de fechamento de arcada. Uma relação, às vezes, entre ali a maxila e a mandíbula. E os dentes que não tá adequada, não tá harmônica. Ou esses dentes também não estando alinhados, é que não tem uma boa mordida, né? Não encaixa. Exatamente. E até a mastigação fica deficiente, até pra parte nutricional também, tá? Porque o alimento, ele não é triturado corretamente. Exatamente. Você não tem o ponto específico para poder fazer, né, mandíbula, maxila, você não tem como mastigar corretamente. E aí já vai gerar problemas gastrointestinais, né? Tudo uma má digestão. Ligado, tudo por isso a qualidade de vida, né? Que vocês estão Com certeza. Tá tudo interligado. Tudo interligado. Temos um vídeo aí, produção, por gentileza, passa aí. É um resultado de um paciente que vocês trabalharam juntos? Exato, na verdade esse é um caso de um paciente meu, né, onde a gente interviu com um aparelho autoligado aí, que é o aparelho que eu te falei, com o sistema de trava, que não tem ligaduras elásticas. Ele permite essa questão que os dentes deslizem melhor, porque tem um menor atrito ali. Então a resolutividade desse caso acredita-se que seja um pouco mais rápida do que o aparelho convencional. E a gente entrou com esse aparelho autoligado, questão de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, a gente teve esse resultado aí de alinhamento e nivelamento dentário, com stripping, pequenos desgastes. Hoje a gente utiliza muito pouco da extração, tá? Então a gente tenta preservar mais. Ser mais conservador, sim, né? Com certeza, com certeza. Chegou a fazer cirurgia, né? Nessa Não, essa paciente não. Ah, tá. Essa não. Essa foi somente Só o tratamento ortodôntico. Existe alguma idade específica para buscar o
o tratamento ortodôntico? Então, o que eu falo para meu paciente é, se ele tem a vontade, claro, não só estética, às vezes, porque muitos pacientes vão em busca da ortodontia relatando que os dentes tortos, que incomodam, mas para ele não reflete a questão de uma oclusão desadequada, desarmônica, o que vão gerar outros problemas. Então, você que tem que levar aquilo pro paciente também. Sim. E desde o paciente aos 7 anos de idade, 20 anos de idade, hoje eu trato pacientes de 80 anos de idade, que se sentiram desconfortáveis com a oclusão ou esteticamente e foram em busca da ortodontia. E a gente vai tratar esses pacientes. Claro que quanto antes intervirmos, melhor e menores são os problemas futuros. Mas nunca é tarde para se tratar. E no caso da cirurgia do Também, bucomaxilo? a cirurgia, na verdade, não tem questão de idade. O que a gente preconiza, né, é que, no mínimo, cesse a fase do crescimento. Né? Ou seja, então a cirurgia a gente tem que fazer depois dos 18, 21 anos. A criança não faz, então. Criança não faz. Mesmo em casos Mesmo em casos extremos. severos a gente pode fazer se tiver alguma impactando muito Na qualidade de na qualidade de vida vida. também. Por quê? Porque esse osso tende a crescer novamente. Então, se você fizer a cirurgia agora, aquele osso vai crescer, então vai mudar aquele procedimento cirúrgico que você fez. Então, por isso que a gente faz depois da fase de crescimento. A cirurgia- Mas questão de idade depois não tem. Aí tem que ver a comodidade, a condição de saúde do paciente. com seriedade mesmo, doutor? A A idade? partir de 18, 21 anos, né? Que cessa o crescimento, né? Vai depender de cada criança, cada paciente. Então, enquanto isso, se não tiver uma indicação cirúrgica, mas não tiver na idade, é interessante recorrer a aqui. já começa a Já vai ortodontia. fazendo Tem alinhamentos, e a ortodontia. alinhamento e já preparando para a cirurgia futura. Para chegar com menores problemas lá na frente. Ou até minimizar, né? Tipo, talvez a cirurgia que seria o de muito maior porte. Você diminui o Você avanço, diminui o o recuo avanço. da maré das Exatamente. estruturas ósseas. Interessante. Temos uma foto aí, aqui foi a Jaque que fez esse tratamento. Vamos falar sobre tipos de aparelho, já que você chegou a falar, mas só pode Vou citar novamente. Pode citar novamente. E qual é a função, né? Esse caso foi um caso de diastema, tá? O que é diastema? Diastema são espacinho ali, ó, entre os dentes, tá? Sim. E são casos muito procurados também hoje, dentro da ortodontia, pela questão da estética que incomoda o paciente, principalmente nessa relação aí que eles estão de incisivos. Então, esses pacientes, a gente entra com o aparelho ortodôntico e às vezes é necessário finalizá-los com resina. Nesse caso aqui, a gente entrou com o aparelho convencional, mas não finalizamos com resina. No final, super importante entrar com esse aparelhinho aí, uma contenção atrás desses dentes, para que esses dentes não abram novamente, não recidivem. Mas a gente tem, como eu já relatei aqui, vou relatar de novo, Pri, aparelho convencional metálico, tratamos qualquer caso, tá? Ou com aparelho convencional metálico, ou com autoligado, ou com os estéticos. Isso depende, claro, de cada paciente e do que ele quer, né? E os alinhadores, que hoje realmente é o bom aí, como eu falei, do mercado, pela questão de conforto, de você conseguir remover durante o tratamento, para se alimentar, para escovar os dentes, mas Sim. ainda com casos limítrofes para esses alinhadores, tá? Certo. Esse caso aí foi o que tipo de aparelho? É o convencional metálico, Convencional, de ligadurazinha elástica ali. E como que o trabalho em conjunto da ortodontia com a bucomaxilo pode beneficiar o resultado de um paciente, doutor? Perfeito, perfeito. É o que a gente discute sempre. É buscando o diagnóstico, né? O que é que vai ser feito naquele paciente? Ela observa, o paciente às vezes vai primeiro para a ortodontia, colocar o aparelho. Tem um dente incluso, a gente vai definir se aquele dente incluso vai ser tirado, vai ser tracionado, tem espaço, ela precisa abrir espaço para aquele dente descer. Questão de terceiro molar, tem espaço para o terceiro molar erupcionar? Não tem, então a ortodontia indica a extração daquele dente. Ou se o paciente tem ausência de algum dente, ela vai conseguir fechar com a ortodontia aqueles espaços, ou se a gente vai ter que reabilitar com implante. Colocar implante. Né? Eu ia perguntar agora sobre o implante. E tem alguma barreira para quem tem um implante de fazer uma cirurgia, doutor? Não tem barreira. Tem casos que nós fazemos a implantodontia antes de fazer a cirurgia ortognática, ou tem casos que a gente faz a cirurgia ortognática e depois faz a implantodontia, né? Faz a reabilitação com os implantes. Depende muito de cada caso. Depende de cada A questão caso. do implante com a ortodontia é que a gente tem que ter esse diagnóstico preciso, porque uma vez colocado o implante, o dente movimenta de posição, mas o implante não. É isso, Então, é isso. aí no diagnóstico, né? A gente senta, discute justamente. Tem que ser muito bem definido, né? Qual o caminho que vai ser Tem até feito. alguns casos para ortodontia que o implante serve como ancoragem, porque ele realmente
praticamente não sofre movimentação. Não tem movimentação. Uma vez que ele foi colocado naquela área, ele não sofre mais movimentação. Então a gente pode movimentar todos os outros dentes, mas o implante... Não. Aí nesse caso, tendo já um implante e depois surgiu um problema para esse paciente, retira o implante? Vai depender do caso, né? Depender do caso. Ela pode fazer uma movimentação e não movimentar no implante, aí vai depender do caso. Né? Até para também não, digamos assim, não mutilar muito o paciente, fazer um procedimento cirúrgico sem necessidade. Aí, como falei, a gente senta, discute, conversa, né? Orienta, como sempre buscando o melhor para o paciente, com certeza. Esses procedimentos de extração são feitos e realizados em consultório. No consultório mesmo. São essas maiores que são realizadas as fraturas, fácil, né? Na verdade, hoje nós não vamos abordar sobre as cirurgias, sobre fraturas, porque a gente está fazendo sobre essa junção da ortodontia com a bucomaxila, mas atende muito mais, né, doutor? Tem uma vasta gama de trauma, né? Os pacientes com trauma nos hospitais. Então, ele fica lá de sobreaviso também, né? Também. Esperando os casos. Final de semana, então, final de semana, feriado, não tem dia, infelizmente. Né? Aí você acaba ficando lá para fazer as cirurgias. Deixa eu perguntar aqui para o doutor Davi aqui, quais seriam as cirurgias de bucomaxilo que você tem mais, são mais comuns, assim, que você realiza? As cirurgias mais comuns da área de bucomaxilo são os dentes inclusos, né? O terceiro molar, que é o dente ciso, que a gente chama, né? É uma cirurgia bem corriqueira. Seguindo isso aí, tem os outros dentes inclusos, tem os tracionamentos, os cistos e tumores que a gente trata, né? Desses pacientes, fazer uma curetagem, ou até mesmo fazer uma biópsia pra gente diagnosticar aquela lesão, se tem alguma indicação cirúrgica, ou se é só o tratamento clínico, né? E a ortognática, ela é muito comum? E a ortognática também. Aí já é outro processo que é, como eu falei, cirurgias um pouco maiores. Mas a ortognática é bem comum hoje em dia a gente conseguir fazer. Tentar aqui um pouquinho, Davi, para as lesões orais também, né? O câncer de boca. Davi é referência lá também, dentro de Deus, da biópsia. Interessante. Ele é estomatologista, né? Também. Então, é verdade. Foi seu mestrado? Isso, meu mestrado. Joia. Então, essa cirurgia, só para detalhar um pouco mais a cirurgia ortognática, o que vem a ser a cirurgia ortognática, doutor? Então, cirurgia ortognática é justamente a correção dessa deformidade facial. Então, aqueles pacientes que têm um queixo grande, ou que tem uma deficiência muito grande da maxila, ou aquele caso que a gente mostrou, ela tem um queixo muito para trás, né, com a deficiência. Então, tem pacientes que têm dificuldade para respirar, né, dificuldade para mastigar, né? Tem a apneia obstrutiva do sono. Então, justamente a ortognática é essa correção dessa deformidade, com avanço de maxila, com recuo de mandíbula, com aumento, aí vai depender. Ou aqueles pacientes que têm também um latrognatismo, que a gente chama, que é o desvio, que um lado cresce mais do que o outro, né? Então, fica o rosto desviado para um lado. A gente também faz essa correção através da cirurgia ortognática. Vertical de maxila. Vertical de maxila, aquele paciente tem um sorrisinho de val alto, né? Melhora? A maxila cresceu muito, a gente distrui ela e dá um nivelamento para aquele sorriso ficar mais agradável. Sem precisar de aparelho? Sempre. O aparelho geralmente entra associado. A posição dentária. E a cirurgia ortognática é para corrigir a posição óssea. Né? Então, por e aí isso que pede, não tem mais aquela gengiva que fica muito evidente. Não, a gente trui a maxila. Reduz a maxila. Interessante, ó, pra quem tem, que incomoda o sorriso gengival. Porque muita gente hoje entra com o quê? Com a toxina botulínica pra reduzir, né, Davi? Diminuir a paralisação da musculatura para tentar paralisa aqui para poder disfarçar, mas não é mas é temporário, né? Exato. É temporário. Nossa, interessante, porque aí a pessoa ela fica insatisfeita a vida inteira reclamando, tendo como resolver, né? E é simples esse tipo de cirurgia? Digamos, é uma cirurgia hospitalar. O paciente fica internado, fica internado, né? Mas geralmente fica internado um dia, mas é coisa um dia só. Um dia só, no outro dia vai embora, dá para fazer o procedimento tranquilamente. E como é que a cirurgia ortognática vai impactar na vida de um paciente, doutor? É isso que a gente conversa, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, autoestima, segurança, funcional, ela consegue mastigar melhor, se alimenta melhor, né? Dorme melhor, respira melhor. Então, realmente deu uma mudança muito grande, significativa nesse paciente. Positivamente. Super positiva. E após a cirurgia ortognática, existem indicações de fazer a continuação do ela tratamento? Tem o que a gente chama de finalização ortodôntica, né? Sim. Ela precisa ainda fazer Essa paciente que a gente apresentou o caso aqui com os elásticos intermaxilares, ela agora vai ficar comigo. Por quê? Claro que existe uma conduta a gente estabelece, às vezes Davi olha essa paciente, eu também olho, mas ali o acompanhamento agora é todo comigo. Então quem vai Você está finalizando, finalizar a oclusão dela ali em torno de mais ou menos aí uns 6 meses, a 8 meses ela finaliza o tratamento ortodôntico, dando a oclusão ideal.
a gente já libera essa paciente, ela vai para as contenções e segue a vida dela normalmente. E aí agora é só sorrir. Troca a identidade, troca a identidade. É sério, vai ter que trocar, né? Troca a identidade. Porque fica bem diferente, né? Muito diferente. Muda um pouquinho o perfil. Se for viajar, então, fazer uma viagem internacional, não vão nem falar pessoalmente, né? Passaporte. Não tem como correr. É o que eu costumo dizer para Davi, a maioria dos pacientes, eles não vão em busca, como eu falei, às vezes não é da oclusão, que não está em equilíbrio, eles vão pela estética. Eles vão porque a pela estética, deformidade causa um pouco disso, né? A deformidade causa, né? A pessoa fica... Essa aparência, né? Um pouco desagradável da pessoa. A autoestima então fica baixa, né? Justamente. E ela consegue ter tudo, então, né? Com certeza. A funcionalidade estética. Sem dúvida. Vamos aqui, acho que o doutor Davi vai me responder sobre isso aqui. Fala um pouquinho sobre as fissuras lábio-palatina, né? A fenda labial. Isso. Né? O que vem a ser, doutor? Então, tem umas imagens aí, produção, pode colocar, por gentileza. Essa é uma fenda palatina, né? O paciente tem um defeito no céu da boca, que a gente chama, né? Tem os pacientes que têm um defeito no lábio, tem os pacientes que têm um defeito na maxila, que a gente chama de fenda fissura lábio-palatina, certo? Essa, no caso, é uma fenda palatina. Palatina, isso. Na verdade, ela também tem a fenda labial, mas já foi corrigida anteriormente, né? Tá? Sempre quando o paciente... Ó, esse caso, então, já foi feita a correção. Isso, foi feita correção de lábio. Esse paciente tem uma fenda labial bilateral. Só que a imagem que tem é outra. Pode passar, produção, por favor. Esse aí, não. Pode passar adiante. Na verdade, acho que ele tá com um sorriso... Isso. Tá de frente. Pode passar. Não, pode passar. Essa é a correção da fenda, né? Aquela fenda palatina lá, nós fazemos a cirurgia, fechou a fenda palatina. Vamos manter essa aí. Volta, por favor, para mostrar aquela fenda. Isso. Aí, doutor, explica um pouquinho mais. Isso aí é a fenda palatina. Né? O paciente tem o defeito, como a gente diz, o céu da boca, ele não forma tudo, fica aberto, não forma esse céu da boca. E aí o paciente tem dificuldade de amamentação. De alimentação, tudo isso. Então tem uma orientação. E essa cirurgia, geralmente, a gente só faz em torno de 1 ano. Né? Porque tem que esperar geralmente os primeiros molarezinhos nascerem, o primeiro molar permanente, porque senão a gente faz uma atresia da maxila, ela acaba não crescendo lateralmente. Tem que esperar a arcada formar um pouquinho ali. A arcada para a gente poder fazer essa cirurgia apenas do palato. Poxa, então a criança fica prejudicada com essa amamentação? Ela tem uma dificuldade maior, mas a mãe tem a orientação, amamentar sempre mais em pé, né? Geralmente as enfermeiras orientam. Se adapta, viu? Se adapta. Né? E aí pode passar outra imagem, produção, que aí no caso já é o fechamento, que tem, já ficou com a fenda fechada. Isso aí tem mais ou menos 15 dias de cirurgia, né? Você vê que ainda tem um pouquinho de cicatrização ali atrás, né? Mas você vê que fecha todo o palato daquela paciente. E aí tem que fazer a fonologia, porque muda um pouco, né? A fala, porque ela aberta e agora se fechou. E aí ela tem que fazer uma fono para poder melhorar, a fala. E a outra foto, pode passar adiante, a próxima, que já é da... Não, pode passar. Não, segue adiante, porque tem um antes e depois desse paciente. Pode seguir adiante. Não. Você passa? Tá, então, não, tá. Já é um resultado do pós. Isso. Essa cirurgia da fenda labial, né? Isso. Que tem o lábio partido. A fenda labial tem o lábio partido. Tá, né? partido. Geralmente a gente faz a partir dos 3 meses de idade. Vai depender do paciente, né? Da condição de saúde do paciente, que você vê, ele não se alimenta direito, então às vezes tem uma deficiência, né? Tem uma anemia que a gente espera um pouco mais para poder fazer. Mas a partir dos 3 meses a gente já consegue fazer a cirurgia da fenda labial. A fenda, ela está associada com a fenda do palato? Às vezes sim, às vezes não. Essa é uma classificação que a gente tem de espina, que ela tem só a fenda labial, tem a fenda labial e palatina, tem a fenda labial palatina completa, né? Então depende de cada caso do paciente. Aquele caso que a gente viu pós-operatório, não sei se vai passar, mas ele tinha uma fenda bilateral. Ele tinha dos 2 lados, ele tem esse defeito. Do lábio, né? E aí depois é feita a sutura. A gente faz a cirurgia para correção do lábio, como falei, com um torno de 3 meses, 6 meses, e aí depois... É uma reconstrução, na verdade. Chega a ser uma cirurgia plástica. Então esses pacientes ainda passam depois, com em torno de 9 anos, 10 anos, faz a parte do enxerto, né? Porque tem um defeito ósseo ainda, a gente faz a parte do enxerto. E futuramente, quando eles atingirem a maioridade, também esses pacientes são indicados para fazer cirurgia ortognática. Porque, como eu falei, a maxila não desenvolve tanto completamente, então a gente tem que fazer... E a ortodontia também. Ortodontia. Nossa, mas você, né? É um complementando o outro. Tem um projeto que você atende, doutor? Isso. Fala um pouco mais sobre esse projeto. Na verdade, assim, quando eu fui fazer o doutorado em Bauru, eu fiz em Bauru meu doutorado, então eu me encontrei com o Centrinho,
que é uma referência mundial nos fissurados. Então eu tive a oportunidade, passei 6 meses lá no centrinho, fazendo esse tipo de cirurgia, e a gente vê que a gente tenta ajudar. São pessoas carentes, que não têm condição, então a gente montou esse projeto justamente para poder fazer essas cirurgias. Esses pacientes procuram a gente ou na faculdade, ou no hospital. A gente opera hoje no Hospital Joaquim, né? Para lábio fissurado? Para lábio fissurado, em Ilhéus, a gente faz no Hospital Novaes aqui também. Então, onde puder acontecendo, a gente tenta ajudar um pouquinho esses pacientes. E são pessoas que buscam o serviço, fazem um atendimento, e daí faz um cadastro, e conseguem fazer a cirurgia? Justamente. Então, filantrópico. Filantrópico, né? Sem fins lucrativos nenhum. Acho que esse daí que é o caso do lábio fissurado. Lábio fissurado. Lábio bilateral. Bilateral. E esse que foi feita toda a correção, a reconstrução. Fizemos o primeiro lábio, né? Depois fizemos o palato. Aí depois que seria aquele resultado já, isso aí fechado, né? Esse paciente tem, na verdade, 12 anos, 14 anos operado já. Nossa, é mesmo? Ele sofre bullying, viu? Então, o quanto antes os pais estarem procurando, realmente, Davi tem essa ONG aí, esse projeto, né? Que é o Fissurados por Sorrisos. Isso. Acho lindo esse projeto dele, né? E ele faz isso com a maior amor e paixão do mundo, vai pra fora, tenta se especializar cada vez mais para trazer coisas boas, né? Pra essas crianças. E se a pessoa tiver interesse ou conhecer alguém que precisa fazer essa cirurgia, como faz para poder? Então, a gente pode entrar no contato, pode no celular pessoal, pode no celular do consultório, né? Então vamos aproveitar o momento então aqui para deixar aqui o contato de vocês, né, em rede social, aqui qual é o telefone também, para que quem deseja fazer um tratamento ortodôntico ou então um bucomaxilo, né, ou dos lábios fissurados também, né, que podem conhecer, ou a da fenda palatina, como faz? Ortognática? Também. São tantas opções. O telefone é o 73-3231-6585, Pri. É o telefone Zap, né? É o WhatsApp, né? Telefone, né? Que é o bem facilitando aí hoje, claro, né? a comunicação. E tem também, claro, as nossas redes sociais. Eu, Jaqueline Ilhéus, @Jaqueline Ilhéus com o C, ó. Projeto Fissurados por Sorriso, é esse daí, de Davi. E é um projeto muito bacana e bonito. E o seu, Davi? Então, o consultório que a gente já falou, né? Minha rede social é Davi DCM, né? David DCM. E o celular normal, que tem, todo mundo tem um contato aí, 73-9981-7887. Lembrando que o Jaqueline Ilhéus é com C, né? Pois é, eu vou descobrir que o Jaque dela é igual da minha irmã, com C, é Jaqueline. Aí eu falei, meu Deus, é com C. Então pronto, então tem um Czinho pra quando for pesquisar a Jaque aqui, ó, pra não senão não pode ser que não encontre. Ô, gente, eu queria tanto poder agradecer a vocês. Foi ótimo aqui o nosso bate-papo. Deu para passar aqui para os nossos telespectadores um pouco dessa junção, né? O que vocês podem fazer, tanto de funcionalidade quanto estética, de elevar a autoestima e qualidade de vida. Né? E assim, deu super certo vocês, né? Porque é uma junção que realmente se complementa. Vou até bajular um pouquinho mais aqui sobre essa questão da equipe de cirurgia ortognática que tem aqui na região. Que trabalha com os colegas aqui. Exato, a cirurgia não é só eles trabalham em equipe. Experientes na Dr. Benevides França, aqui de Itabuna, e Dr. Paulo Barreto de Aracaju, junto com o Davi, que realiza essa cirurgia. Sim. Então, assim, a gente só quer trazer mais qualidade de vida. Com certeza. A gente se preocupa muito com essa questão da estética, hoje em dia, com essa questão das oclusões, né, Davi? De uma mastigação harmônica. E a gente que agradece a você, Pri, pela oportunidade. Com certeza. Foi lindo, foi ótimo. Muito obrigada mesmo. E obrigada a vocês também de casa, pela companhia, pelo carinho, pela audiência. Até a próxima semana. Então, você acompanhou aí o quadro apresentado por Priscila Cel, Bem Viver. Um grande abraço para Priscila Cel, ela que tem uma excelente condução e excelente assunto hoje falando sobre odontologia. Vamos lá, vamos continuar com as nossas informações aqui diretamente de Itabuna para todo o Brasil, para todo mundo. Mais uma vez agradecendo a você que está nos acompanhando pela TVC, canal 24.2 e pelo youtube.com/TVI oficial. Vamos então com o link agora com o nosso comentarista Jai Pereira. Ele que já está posicionado ali, né? O Jai Pereira já está posicionado. Muito boa tarde, Jai. Me escuta, Jai? Ok. Então daqui a pouquinho o Jai estará de volta, tá bom? Houveram alguns probleminhas técnicos. Isso acontece nas melhores famílias. Mas já
o Jai Pereira estará aqui para fazer alguns comentários. Mas vamos de informação, e a informação que vamos passar agora vem lá da cidade de Ilhéus. A informação vem da cidade de Ilhéus, porque moradores da cidade de Ilhéus protestaram, né, na sede da prefeitura por mais ônibus no distrito, em um dos distritos da cidade de Ilhéus. Esse protesto aconteceu na manhã de hoje, de sexta-feira. Os moradores de diversos distritos da cidade de Ilhéus realizaram uma manifestação pacífica em frente à prefeitura da cidade, que fica localizado lá no bairro da Conquista. O grupo cobra melhorias nos transportes públicos, especialmente o aumento de frotas de ônibus, que atende àquela localidade, tá bom? Segundo os manifestantes, a escassez de veículos e os horários reduzidos têm prejudicado o acesso a serviços básicos no município. A Guarda Civil Municipal, bem como a Polícia Militar, acompanharam um protesto que ocorreu, como já disse, né, de forma muito tranquila, e até o momento a Prefeitura não se pronunciou oficialmente sobre a demanda, né, sobre esta bronca aí em que os moradores de distritos da cidade de Ilhéus, nós sabemos que Ilhéus é uma cidade com diversos distritos, né? Para quem gosta de história, nós sabemos que Ilhéus foi uma capitania hereditária, então um território gigante, né? E historicamente, Ilhéus sempre teve diversos distritos, a exemplo, logicamente, que é por exemplo, de Inema, que fica em uma área totalmente distante da sede de Ilhéus, mas ainda é distrito do município de Ilhéus, inclusive cortado por outros municípios, mas ainda é distrito da cidade de Ilhéus, o que dificulta muitas vezes até para que o gestor possa gerir de forma a contento da população. Mas se sentou na cadeira, está ali para assumir todos os desafios, né? Todos os desafios, inclusive desafios da mobilidade urbana dessa população que também moram nos distritos da cidade. Nós sabemos aí Aritaguá, Sambaituba, entre outros distritos da cidade, tá bom? E que precisam dessa atenção do poder público, principalmente nessas áreas que são áreas tidas como vitais, basilares para a população. Então, tá aí o protesto, aconteceu hoje pela manhã, foi um protesto pacífico, você pode ver nas imagens aí, né, na imagem que foi do registro de hoje pela manhã. Não houve nenhuma intercorrência a mais. A Guarda Civil do município esteve na localidade, a polícia também esteve na localidade, resguardaram o ambiente ali também, e os moradores legalmente fizeram o seu protesto, né, que a lei os segura. Isso é muito importante, a lei os assegura a fazer esse protesto, um protesto totalmente legal, não cerceou o direito de ninguém de ir e de vir, né? Então tudo certo, podem protestar sim, e eu espero que dentro em breve o prefeito de Ilhéus possa estar recebendo aí esses moradores, dando uma satisfação daquilo que poderá ser implementado para as melhorias no que diz respeito ao transporte público nessas localidades, nesses distritos da cidade de Ilhéus. Eu sei que muitos são os desafios, de uma cidade. Porém, o prefeito ele governa para o povo, e se o povo está pedindo mais ônibus, é necessário estar atento a essa demanda. Então, logo está aí, né? O recado está dado, né? O prefeito Valderico Júnior para atender ao povo. Eu já estou com o Jai aí, produção. O Jai já me escuta, né? Muito boa tarde, Jai Pereira. Nosso comentarista já está posicionado aí. Já me escuta, Jai? Fala, Jorge, muito boa tarde. Já te escuto, sim. Muito bem. Eu acho que você está acompanhando aqui. Eu vinha falando sobre uma situação que aconteceu no dia de hoje lá em Ilhéus. Alguns moradores de distritos, né? Eles protestaram. Foi um protesto, logicamente, todo dentro da lei, de forma pacífica, né? Não quebrou nada, não xingou ninguém, não bateu em ninguém. Porém, protestaram ali, né? Pelo seu direito de ter acesso a mais ônibus em alguns distritos. Eu estava dizendo que a cidade de Ilhéus é uma cidade com um território muito grande, né? Fruto
até mesmo da época, para quem gosta de história, eu sei que você também gosta de história, até mesmo da época das capitanias hereditárias. Né? E o prefeito Valderico Júnior tem esse desafio, é um dos grandes desafios, inclusive, do Valderico Júnior, não é isso, Jair? Joab, muito boa tarde a todos que nos assistem nesse momento, né? Com certeza, Joab, é um desafio muito grande. Ilhéus é a primeira capitania hereditária da região, né? E com isso tem o maior território, um dos maiores territórios da nossa região cacaueira. E, disso tudo, a tipografia de Ilhéus é uma tipografia que traz ainda uma dificuldade maior. São muitos morros, né? O que traz uma dificuldade. A zona rural ainda mais distante. A zona rural de Ilhéus, Joab, assim como toda cidade, merece uma atenção especial no transporte público daquela localidade. Temos ônibus aí em estado realmente de calamidade, estado precário, e vem trazendo um transtorno à população. A população, por sua vez, com todo o direito que lhe é permitido, faz a sua manifestação de forma ordeira e pacífica, pedindo um alerta a toda a comunidade de Ilhéus e região para que para que os apoie nessa demanda com relação ao transporte público de Ilhéus. Sabemos que o prefeito Valderico Júnior tem menos de 6 meses de gestão, mas se faz necessário dar uma atenção especial à população no setor de transporte, assim como em outras áreas, como saúde e educação, que a cidade de Ilhéus vem passando por dificuldades. É verdade, um grande desafio, né, Jair? Um dos grandes desafios. Logicamente, nós sabemos que essas problemáticas não serão resolvidas do dia para a noite. Né? É preciso também termos essa consciência. Eu acredito que a população de Ilhéus também tem essa consciência, ao mesmo tempo que sabemos que é necessário também protestos como esse, porque são diversos assuntos. Se não há um protesto, é aquela mesma situação. Se eu estou lhe beliscando e você não grita, eu vou continuar lhe beliscando. Então, não é isso, meu amigo? Então, é necessário, sim, que a população grite. É necessário que a população proteste. Isso é importante para que o gestor possa estar atento a essa demanda e tentar resolver da melhor forma possível. É isso que nós aqui desejamos, de fato. Não é isso? Sem dúvida, João. E como a Larissa chamou a atenção ontem, em seus comentários, a cidade de Ilhéus também passa por transtorno na área da saúde. Itabuna não é muito diferente, mesmo destinando uma parte da localidade do bairro de Fátima para a construção de uma nova unidade básica de saúde. Sabemos também que Itabuna passa por seus transtornos na área da saúde. Mas esperamos em Deus, né, que os dois prefeitos consigam colocar as cidades no trilho e façam a melhor gestão da história das suas vidas políticas. Muito bem, Jair. Vamos falar de um outro assunto que tem movimentado também as redes, tem movimentado os meios de comunicação, tem sido notícia em diversos meios de comunicação, principalmente aqui do Brasil, porque é sabido de todos que o então presidente da CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues, foi suspenso do cargo. E agora a CBF recorreu aí desta decisão de suspensão do cargo ao STF para anular esse afastamento. Né? Você pode ver imagens aí da CBF. A CBF ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para tentar anular a decisão, como já dissemos aqui, da Justiça do Rio de Janeiro, que afastou o então presidente Edinaldo Rodrigues. O pedido foi enviado ao ministro Gilmar Mendes, que já havia garantido anteriormente a permanência de Edinaldo no cargo. O afastamento foi determinado pelo desembargador Gabriel Zefiro, que apontou possíveis falsificações, né? Uma possível falsificação, melhor dizendo, da assinatura do ex-vice-presidente, o Coronel Nunes, em um acordo homologado pelo STF. É algo muito grave, falsificação, né? Falsificação de assinatura é algo muito grave. O magistrado nomeou o Fernando Sarney, um dos vice-presidentes,
e autor do pedido de afastamento como interventor. Então, por enquanto, o comando da CBF está com o Fernando Sarney. O acordo questionado foi firmado em fevereiro de 2024 e validado por Gilmar Mendes, encerrando a disputa judicial sobre a eleição de Edinaldo. No entanto, em 2023, o TJ do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já havia decidido pela saída de Edinaldo com base em irregularidades em eleições anteriores e na suposta ilegalidade de um termo de ajustamento de conduta, o TAC, firmado com o Ministério Público. Após isso, o ministro Gilmar Mendes concedeu então aí uma liminar que manteve Edinaldo no cargo até esta semana, quando mais uma vez ele foi afastado, viu, Jai? É um dos assuntos que tem permeado aí a nível Brasil. Edinaldo está suspenso, assumiu então aí o Fernando Sarney, que é o novo interventor, está no cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol. E se confirmando um caso como esse, é um caso muito grave, porque falsificação de assinaturas, não é isso, Jair? Sabe, sem dúvida, viu? Já há um laudo de um perito, não me lembro agora exatamente o nome do perito, que ele afirma que essa assinatura é falsa, tá? E o presidente da CBF, ele alega que a assinatura é verdadeira. Então, no caso, agora o presidente afastado da CBF, o Edinaldo. Ele alega que a assinatura é verdadeira, que foi assinado em conjunto com a esposa e a filha do advogado, o Nunes, né? Mas, no momento, ele está afastado e seguirá afastado. Para quem não sabe, o atual presidente é filho do ex-presidente Sarney, né, da República, ex-presidente da República Sarney, e hoje está à frente da CBF. Então, ele continuará à frente da CBF e publicou que no curto tempo, ou no menor tempo possível, irá fazer novas eleições na CBF. E aí, Joab, abre a possibilidade do Ronaldinho Fenômeno, que buscou apoio das 23 entidades de futebol aqui no Brasil para se candidatar a presidente da CBF, retornar agora esse sonho, né, esse desejo dele de ser presidente da CBF, e basta para que isso tenha novas eleições. Então, a gente fica aí no aguardo, né, de novas informações. Parece que estamos repetindo informações diariamente, mas é porque todos os dias tem uma nova informação dessas informações que saem na mídia todos os dias. Então vamos atualizando o público de casa, o público que nos assistem, e vamos deixando o mais atualizado possível. Job, um outro tema que tocamos aqui ontem, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e ex-vice-presidente nacional do União Brasil, afirmou hoje na cidade de Santo Antônio de Jesus que a ponte Salvador-Itaparica, foi um dos nossos comentários de ontem também, não será construída no governo do governador Jerônimo Rodrigues. Então, o ACM Neto ainda ironizou que ele não tem nada contra a viagem do governador Jerônimo à China, mas que nas suas bagagens de volta ao Brasil ele não traz nada. E com isso ele não acredita que a ponte Salvador-Itaparica será construída até o final do mandato do governador Jerônimo. Ponte essa, para quem nos assistem, que irá diminuir o tempo e o percurso entre o sul da Bahia e a capital do estado, e trará uma mobilidade ainda mais rápida, com menos tempo de viagem. Joab, fico por aqui nesse primeiro momento, tá? Querendo comentar mais alguma coisa? Estou à disposição. Calme aí mais um pouco, porque eu queria dizer a você o seguinte, que o clima político já começou a esquentar, né? Nós estamos no ano de 2025, mas a prévia de tudo isso, que é o ano que nós estamos, o ano de 2000, melhor dizendo, a prévia de 2026, né? Começou agora em 2025,
e Isso. o clima já está esquentando, né? O clima já está quase chegando ali na temperatura de ferver, de ebulição. Então, diariamente nós teremos, logicamente, como você falou aí, talvez a continuidade, né, de algumas informações. Às vezes as pessoas podem até estranhar, falamos disso ontem, mas hoje é a continuação e nós trazemos para você ficar muito bem informado. Parece uma série, né? Parece até uma série. E lembrar que hoje o Jai Papo Reto também vai estar conversando com a Marcela, da ONG Bicharada, não é isso, Jai? Exatamente. A partir das 19 horas, temos um encontro marcado com a Marcela Andrade, que é presidente da ONG Bicharada aqui em Itabuna, e nos contará as dificuldades, como iniciou a ONG Bicharada e o apoio da população e do poder público na causa do bem-estar dos animais na nossa região. Muito bem, Jai, muito obrigado pela sua participação. Eu te aguardo aqui na próxima semana, se Deus assim nos permitir, tá bom? Amém, jovem, que assim seja. Eu quero mandar um abraço aqui especial, já que estamos falando de política. Mandar um abraço aqui todo especial para o meu amigo deputado estadual, Sandro Regis. E falar que a semana que vem estaremos batendo aquele bate-papo, fazendo aquele bate-papo pessoalmente. Um forte abraço aqui a todos e até mais, Joab. E até a semana que vem, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus e até mais. Até mais. Já são 18 horas e 7 minutos na Bahia, você está na TVI. Esse é o TVI News, segunda edição, trazendo sempre muita informação para você. Não saia da nossa programação, eu vou, mas volto já já com muito mais informações. Lembrando que a Brenda Santos daqui a pouquinho estará trazendo também informações do clima e do tempo. Ela não tem errado, hein? A chuva continua aqui na nossa cidade, tá bom? Então fique muito atento para essas informações logo depois do break. Teremos também a participação do cantor gospel, o Calvi Bevenuto, estará aqui no estúdio comigo, cantando canções que, logicamente, louvam a Deus, adoram a Deus, mas também fará muito bem para os nossos ouvidos, para os nossos corações, para a nossa alma. Eu volto já já, não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Estamos de volta com o TVI News, segunda edição. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência. Você que nos acompanha pela TVC, canal 24.2. Muito obrigado pelo seu carinho. E a você também que nos acompanha pelas redes sociais, através do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Compartilhe aí com seus amigos a nossa programação, porque a informação passa primeiro por aqui. E vamos então falar com a nossa repórter Brenda Santos, ela que vai trazer as informações sobre o clima e o tempo, assim como trouxe durante todo o dia de hoje. Muito boa tarde, Brenda. Boa tarde, Joab. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no dia de hoje, porque eu percebi que o sol apareceu, deu ar da graça hoje, né? Muita gente imaginou que o sol ficaria, que a chuva já tinha ido embora. Mas o que aconteceu de fato não foi isso, né? A chuva retornou agora à tarde. Exatamente, Joab. O clima hoje em Itabuna apresentou instabilidade. Pela manhã nós tivemos um sol ali parcialmente nublado, com pancadas de chuva. E agora pela tarde tivemos chuva mesmo, mas mais rápidas do que pela manhã. É verdade. Inclusive estava pelo centro da cidade, pude perceber o momento em que a chuva começou a cair, né? E ali a questão afetou a questão até mesmo do trânsito na principal artéria de Itabuna, que é a Avenida Cinquentenário, onde também estava sendo realizada a passeata do 18 de maio, né? Nós recebemos ontem as conselheiras tutelares que falaram sobre essa questão. Mas enfim, vamos saber em relação agora à previsão para amanhã. Como é que será aí a previsão do clima para amanhã? Amanhã, tanto em Itabuna como em Ilhéus, o cenário vai ser semelhante. Em Itabuna, chuvas rápidas pela manhã, assim como em Ilhéus, e uma máxima de 28 graus. Em Salvador, hoje foram registradas pancadas de chuvas em menor quantidade. O volume abaixou, mas segue ali ainda um alerta amarelo. Inclusive, na madrugada de quinta-feira, houve o desabamento de um muro. E nessa sexta-feira, um muro atingiu 2 carros e deixou amassado, mas sem nenhum ferido. Graças a Deus, né? Felizmente, nenhum ferido. Mas é aquilo que nós temos dito aqui todos os dias, né? Todo cuidado é pouco em relação à questão das chuvas, porque as chuvas elas tornam o ambiente mais propício a deslizamentos, são muros sem manutenção que acabam caindo, como aconteceu lá na capital baiana, são alagamentos, enfim, são diversos transtornos que são causados pelas chuvas. Então, é necessário ter muito cuidado em relação a essas questões da chuva e, mais uma vez, frisando: se você mora em local de risco, ligue para a Defesa Civil 153, esse é o número nacional da Defesa Civil e com certeza eles estarão prestando esse serviço para você. Falando também de mais outras cidades, Brenda? Temos notícias de Santa Cruz Cabralha. A Prefeitura decidiu optar pelo cancelamento da festa de São João, que iria acontecer entre os dias 5 e 8 de junho, devido à frente fria que veio e atingiu a capital baiana e outras cidades daqui da Bahia, e lá está tendo alagamentos. Inclusive hoje, nessa sexta-feira, a rede municipal, as escolas municipais, decidiram suspender as aulas devido aos alagamentos que estão tendo. Ok, é uma informação muito pertinente, até porque nós sabemos que primeiro nós temos que cuidar das vidas, depois são as festas, são as comemorações. Parabéns aí para a Prefeitura de Santa Cruz Cabralha, que optou cuidar primeiro do povo, né? Primeiro acudir o povo que está sofrendo, tenho certeza que estão sofrendo com os alagamentos, e logo depois, quando tudo já estiver ok, e é isso que nós desejamos, retornando com as
os festejos, que eu tenho certeza que não haverão mais impedimentos, né? Então é isso. Tem mais alguma informação para a gente em relação à chuva, Brenda? Só isso mesmo, Joab. Essas foram as informações. Maravilha. Obrigada. Então te aguardo na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, tá bom? Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. 18h18, estamos de volta com TVI News, segunda edição. E agora eu recebo aqui no estúdio o cantor gospel Calvi Bevenuto. Muito boa tarde, Calvi. Satisfação ter você aqui conosco hoje. Boa tarde, boa noite. Já estamos na noite, né? O período noturno, o programa é ao vivo, o dia cai, a noite chega e muitas vezes, né? Agradecer a Deus por estar aqui, a você pelo singelo convite. Desejar uma boa noite a todos. Então, aí. Uma alegria imensa. Maravilha. Vamos falar um pouquinho da sua história. Toda sexta-feira, hoje é a nossa primeira sexta-feira com o TVI News segunda edição. E eu fiz questão de trazer um cantor gospel para que nós fizéssemos aqui louvores, né? Independente da sua religião, de você que está nos assistindo, mas eu tenho certeza que esses louvores farão muito bem para o seu coração, farão muito bem para a sua mente, né? Mas antes de ouvirmos a voz do Calvi Bevenuto, vamos saber um pouquinho da sua história, né, Calvi? Você é evangélico, mas como é a sua trajetória? Você nasceu já na igreja, sempre cantava na igreja? Como que começou? Como que você descobriu que cantava? Eu sou nascido e criado na igreja. Sou filho de Adilúcio e Rita. Meu pai tocou no Cacau com Leite há alguns anos. Sim. Aí ele veio pra igreja já pequenininho, então eu me considero já de berço, né? Nasci num ambiente de músicos, né? Ambiente cristão também. Comecei a cantar na igreja com 7 anos. Eu nunca vou esquecer, minha primeira música foi Poderoso Deus. Olha aí. Tá Meu pai puxando minha mão assim pra eu conseguir acertar as notas, mas de lá pra cá são alguns anos já de ministério, eu tô com 30 anos hoje. Sim. Eu comecei na música assim, né? Dentro da igreja, tocando, momentos de louvor, de adoração, né? E seguiu até hoje. Que coisa boa, né? Interessante, porque vem de berço. Quer dizer, o seu pai já era músico, ele cantava também lá no Cacau com Leite? Cantava. Cantava e tocava. Fazia back isso. Com o Ari PB, com o Ari PB, isso. Né? E também, assim que ele aceitou Jesus, né, se converteu, minha mãe também, ele passou a cantar na igreja, tem até trabalhos gravados também. Uhum. Então, já cresci dentro desse ambiente, aprendi a tocar todos os instrumentos, com os instrumentos que ele trazia para casa, fazia até outros trabalhos também, né? E, assim, a música nasceu dentro de mim, acredito eu. Porque eu nunca fui numa aula de violão, de teclado. Voz foi muito depois, mas para mais um aprimoramento mesmo, né? E tudo foi natural, sabe? Sentava, tocava, violão também, a composição em si também, tudo isso já foi uma coisa natural, dentro do ambiente que eu estava inserido. É um dom, de fato, dado por Deus, né? Você já nasceu com esse dom e você, com certeza, tem utilizado esse dom para louvores. Isso. Né? Para trabalhar com vidas. Eu estive olhando um pouquinho também da sua trajetória
e vi que você já fez parte de algumas bandas, né? Conta um pouquinho pra gente desse período. Eu fui convidado em 2015 a participar da banda de Black Grato Soul. Meu amigo Juarez, ele me fez o convite, a gente tocou, se eu não me engano, por 3 anos, né? Mas antes de ir pro Grato Soul, eu lancei um trabalho também, Santidade e Adoração, em 2013, solo. Perfeito. E aí depois que eu ingressei na Grato Soul mesmo, né? E de lá pra cá eu fui convidado pra fazer parte de uma banda de casamento chamada Opus. Depois eu fui convidado pra outra banda de casamento, Acordes. Hoje eu faço um trabalho solo mesmo, né? Sim. Mas foi as únicas bandas, assim, entre aspas, que eu participei. Isso, eu toquei junto. Perfeito. Falar em Opus Music, né? Abraçar aí o nosso amigo Davidson. O Davidson, que é um dos organizadores da Opus Music. Se vocês não conhecem, em breve eu vou também vou chamar, fazer o convite, né? Para eles participarem também aqui da nossa sexta-feira cultural, vamos dizer assim. Já estamos batizando, viu, Barbosa? Dizendo sexta-feira cultural. Mas vamos então ouvir uma música. Sim. Eu posso fazer o pedido da música? Sim, já que você citou aí, né, que Poderoso Deus foi a sua primeira música, vamos começar com ela? Vamos. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Maravilha. Na maravilha. época, não tinha um utensílio desse. Sim. E o violão não era tão bonito assim, tão baixo as Para quem cordas. não conhece, né? Para quem não é da área da música, ele se referiu aí Capotraste. Capotraste, né? O capotraste, qual é a função do capotraste? Fala aí pro pessoal. Ele aumenta os tons do violão. O violão tem um tom natural, né? E aí, quando você vai colocando nas casas, à medida que você vai colocando, o violão vai subindo meio tom. Perfeito. Então, no caso aqui, o violão naturalmente, a corda solta é um Mi,
Aqui é um Fá, eu tô em Fá sustenido. Eu tô um tom acima do tom normal do violão. Ok. Aí já E facilita. quando não existia isso aí, a pessoa tinha que ir lá mesmo. Pra quem conhece teclado, é tipo o transposo do teclado, pronto. Sim, perfeito. Então, muito bem explicado. Eu estava aqui observando você cantando este louvor, um belíssimo louvor, inclusive, né? Meu Deus. E percebi que você é uma pessoa que já utiliza diversas técnicas, inclusive, né? Sim. Você chegou a fazer aula de técnica vocal ou foi algo que você foi aperfeiçoando durante sua trajetória? Como foi isso aí? Eu fui aperfeiçoando. À medida que o tempo foi passando, e Sim. algumas pessoas, incluindo o Davidson, eu Sim. tenho que citar você, amigo, porque você foi uma das pessoas que sempre falava isso comigo, mais novo. Aham. Ele sempre ia falando, olha, tem uma coisinha aqui, você tá fazendo... Aí ele começava a falar, você tá fazendo melismo, você tá fazendo belting, você tá fazendo aqui um iodel. Quer dizer, então você fazia e não sabia. E não sabia. Fazia de forma Exatamente. natural Isso. mesmo. Até pelas referências. Eu cresci ouvindo Leonardo Gonçalves, Eli Soares, né, Michael Jackson, tá? Eu Massa. cresci, é um grandiosíssimo cantor, não apenas dançarino. Então, assim, eu achava legal. Eu falei, se eu fizer também, que legal. E aplicava Você isso. começou a fazer uma espécie de laboratório. Tipo um laboratório. Né? Eu Você ia... fazia e via se dava certo. Isso. Imagina Legal. você pegar uma música como Poderoso Deus e Sim. encaixar um melismo. Massa. Aí eu, legal. Então, mais claro, à medida que o tempo foi passando, via a necessidade de aprimorar, aperfeiçoar o talento que Deus deu, né? Então eu fiz um pouquinho de aula de canto e um curso online também. Ótimo. E aí, à medida que o tempo foi passando, a gente foi aprimorando algumas coisas. Claro, tem um tempo, todo mundo tem um tempo de ficar na caverna, né? Todo mundo tem esse tempo. E aí eu deixei um pouco de lado. Agora, há alguns anos, né? Eu venho retomando isso aos poucos e colocando em prática também, né? Legal, Calvin. Isso mostra a importância, né? Logicamente, como nós falamos, ele tem já esse dom, que é um dom dado por Deus, mas também a importância de aliar o dom com a técnica. Exatamente. Ele foi descobrir essa técnica, foi se profissionalizar nesse sentido, né? E trouxe o que nós estamos vendo aqui, que é um canto completo, vamos dizer, se podemos dizer assim. Né? Se aplica também à pregação. Quem prega também precisa ter esse cuidado. Verdade. A pessoa nasce com dom, mas ela vai aprender sobre hermenêutica, sobre exegese, sobre homilética, sobre a arte de falar em público, que não aplica-se apenas a pregadores, né? É verdade. Você, por exemplo, apresentador, pega um pouco disso. É verdade. O falar em público. Então você nasce com um dom, mas você vai ali aprimorando, aperfeiçoando, e até o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Em 1 Timóteo, ele fala para você não desprezar o dom que há em ti. Eu tenho algo, eu não vou desprezar, eu vou cuidar daquilo que Deus me deu. Por exemplo, eu aprendi a tocar violão. Do violão veio o teclado, veio bateria. Da voz já vem uma outra... outras vertentes também. Então você pega aquilo que Deus deu e vai maximizando em prol do reino. Maravilha. Então você também é multi-instrumentista, além de cantor. Multi-instrumentista é uma palavra forte. Eu arranho algumas coisas. Eu me considero mais cantor do que instrumento. Eu não passaria vergonha, digamos assim, né? Eu poderia suprir a igreja na necessidade, mas músico mesmo, não, né? É verdade. Você citou aí a questão de falar em público, né? Do aperfeiçoamento. E nós na área do jornalismo, principalmente do telejornalismo, quando nós olhamos para a câmera, né? Por exemplo, quando eu estou olhando aqui, eu não sei quem é que está nos vendo do lado de lá, eu não consigo ver, né? E quando eu olho aqui, eu não consigo ver quem é que está me assistindo. Logicamente, vocês estão nos assistindo, e isso é o que nos faz aperfeiçoar mais ainda, porque, de fato, nós não estamos vendo a reação do público. Isso. Quando você está falando em um auditório, você está vendo a reação do público e à medida que você vai falando ali, você vai adequando, vai ficando mais tranquilo, porque você está vendo que o público está gostando, que o público está reagindo, né? Isso. Algo que a televisão não dá essa possibilidade, lógico. Mas com o devido tempo nós vamos pegando o jeito da coisa. Vai aprimorando, né? Vai aprimorando. Conselhos são bons também, né? Perfeito. Pessoas que falam isso pra gente. Então, isso mostra que o bom músico, né, que é o seu caso, precisa sim aprimorar também. Com certeza. O dom. E falar em aprimoramento, eu sei que você tem também algumas músicas de composição própria. Né? Você tem algumas músicas também de composição própria. Como é que surgiu isso na sua vida? A primeira composição foi mais ou menos em 2009. Sim. Aí eu achei legal. Você tinha quantos anos em 2009? Eu sou ruim de matéria. Eu tô com 30. Fazer uma conta aqui. Faz a conta aí. Tá com 30. Bem criança, então. Essa idade aí que... Vamos lá. Eu compus a primeira canção.
Delas foram surgindo outras. E detalhe é que cada canção tem uma experiência diferente. Por exemplo, composições foram ideias que, por exemplo, um filme que eu assisti, eu falei, cara, que legal, né? Que bacana. E também na pregação. Através de uma pregação, eu acabei desenvolvendo isso, via pra casa, às vezes até no próprio culto eu pegava um papel, uma caneta e começava a escrever. Hoje, com a tecnologia, eu pegava o celular e começava a escrever, né? Sim. E hoje as composições elas surgem mais de momentos com Deus. Não falo pra você assim, eu planejei compor. Parece que quando mais eu planejo compor, que eu vou sentar pra compor, não sai nada. Sim. Mas eu posso estar dirigindo, eu posso estar em casa com a minha família, eu posso estar num culto e a composição acaba vindo. Não sei aonde Deus prepara isso, mas eu sei que vem de Deus, não tem outra explicação. E qual é o nome dessa sua primeira composição? Eu não posso deixar de falar de princípio. Porque eu, como a maioria dos nascidos e criados na igreja, acabam tendo essa vontade errônea de querer partir para o mundo para poder conhecer, saber como é que é. Provar, né? Provar. Eu não fui loucão assim, né? Mas eu não quero saber de igreja mais, não. Eu falei, eu não quero saber mais de igreja, não, eu vou sair. Mas todo mundo que, como pródigo, fala assim, mas na casa do meu pai eu tinha tanta coisa boa, era tão legal lá. E eu escrevi princípio pensando nisso. Um pastor ligou pra mim, e aí, Calvin, como é que você tá? Tô bem, pastor. Do Espírito Santo, você não tá bem. Você precisa voltar pra casa do pai. Então, o princípio nasceu dentro desse ambiente, em que eu precisava fazer uma reconciliação com o Senhor. Voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, que é a presença dele. Maravilha, excelente testemunho. Então vamos escutar essa música, Princípio, que é uma música autoral do Calvin. Deus, eu não quero mais viver só de momentos. Sei de agradecer por tudo aquilo que eu sou. Deus, eu não quero mais viver na superfície e deixar de sentir a tua real presença inundando meu ser. Preciso voltar ao primeiro amor, apagar meu passado que só me traz dor, viver intensamente na luz, dizer não pra mundo e sim pra Jesus, voltar ao princípio. Voltar ao princípio. Ainda que eu mude de rota, caminho, apague meus passos na areia, me esconda nos mares, eu suba no mais alto monte, como me esconderei? Teu Espírito me achará. Preciso voltar ao primeiro amor, apagar meu passado que só me traz dor, viver intensamente na luz, dizer não pra mundo e sim pra Jesus, voltar ao princípio. Voltar ao princípio. Maravilha, né? Excelente canção, excelente composição. Como é que é esse processo de composição? Porque geralmente vem a letra, mas nós sabemos que a música não é só letra, né? Tem a letra, tem a questão da melodia, a questão do ritmo, enfim. Explica aí um pouquinho para o nosso telespectador como é esse processo de composição. Certo. Vou falar de princípio. Gente, princípio foi a seguinte. Tem uma frase na minha cabeça assim, ó. Deus, eu não quero mais viver só de momentos. Porque era isso que eu estava vivendo. Então a letra de princípio, ela veio simultânea com a melodia. Certo? Deus, eu não quero mais viver só de momentos. Aí, foi assim. Aí eu ficava com aquilo. Eu tenho esses 4 acordes. Certo? E aí eu ficava aqui martelando, eu
e conseguia juntar a letra com a melodia. Mas, por exemplo, tem uma outra composição que é Debaixo da Figueira, que ela veio primeiro a letra. Sim. Eu acho mais difícil você colocar uma letra numa melodia, uma melodia numa letra. Melodia não é uma letra, né? Que a melodia é uma coisa... É tanto que você vê uma música americana, você pode cantarolar, você não tá entendendo nada do que tá sendo falado. Mas você tá ali cantarolando. Colocar uma letra pra mim é mais difícil. Então a letra veio primeiro, depois veio uma melodia em cima daquilo. Teve outras situações que veio primeiro a melodia, você vai encaixando a letra dentro dos intervalos e tudo mais. O princípio foi dessa forma. Maravilha. Muito bem explicado. Olha, são 18 horas e 38 minutos. Vamos dar uma pausa aqui agora na questão da música para trazer mais informação para você que está nos acompanhando aí na TVI. Vamos falar um pouco sobre os pedidos de reembolso do INSS. Todo esse escândalo que tem acontecido em nosso país. Os pedidos chegam a mais de 1 milhão de pessoas, né? Foram abertos aí a possibilidade desses pedidos. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, registraram mais de 1 milhão de pedidos de reembolsos de descontos não autorizados feitos por entidades associativas. Em número total, são cerca de 1.051.238 segurados que formalizaram a contestação na plataforma Meu INSS ou pelo canal do 135 de atendimento telefônico. Outros 17.963 informaram que o desconto foi sim autorizado, né? Quando eles entraram na plataforma, reconheceram que foi autorizado. O balanço foi divulgado na tarde de ontem, dia 15, pelo INSS, com dados apurados até às 17 horas. De lá para cá, logicamente, nós teremos um novo boletim do dia de hoje. Este é apenas o segundo dia de funcionamento, né, deste serviço, que permite ao beneficiário consultar quanto teve de descontos ao longo dos últimos anos e informar se eles foram autorizados ou não, abrindo assim um processo administrativo para poder receber o dinheiro de volta. São 41 entidades associativas contestadas em todos esses lançamentos, abrangendo todas que têm ou tinham algum credenciamento com o órgão para fazer o desconto. Nós estamos falando do INSS. Cerca de 9 milhões de segurados começaram a ser notificados desde a última terça-feira, dia 13, sobre os descontos da entidade. Então, na terça-feira foi aberta essa possibilidade para que você que é aposentado, né, entre no portal do INSS, seja através de um computador, ou seja através do aplicativo, que é denominado aí Meu INSS, ou também pelo telefone, o 135, para reconhecer se na sua conta foi feito foi retirado, melhor dizendo, algum valor relativo à questão de associações, né? Então, muitas associações, como disse aqui, cerca de 48 associações que foram citadas, estão sendo aí colocadas como associações que retiraram da população sem que elas, de fato, autorizassem. Eu estou falando aqui de pessoas que, de fato, precisam desse valor, né? Eu estou falando de idosos, estou falando de pessoas com alguma comorbidade e que tiveram, então, aí esses descontos não autorizados, porém, debitados de suas contas. Então, está aí essa informação. O número já passa a mais de 1 milhão em apenas 2 dias de uso dessa plataforma. Começou-se nesta semana, né, e vamos esperar aí para poder saber a quantidade de pessoas que foram lesadas, né? Eu creio que no final o INSS ele fará esse boletim total da quantidade de pessoas que foram lesadas, né? E como que essas pessoas serão ressarcidas, que na verdade é o tema que tem permeado aí as informações em todo o Brasil. E eu espero que essas pessoas de fato sejam ressarcidas, né? Porque nós estamos falando também, e eu sei que é uma dificuldade que está acontecendo, aquelas pessoas que não têm acesso ao digital, não conseguem fazer uma ligação e dependem de outras pessoas, porque na verdade eu estava acompanhando e lendo uma informação de que já está havendo o golpe do golpe, onde as pessoas, é incrível algo como isso, né? As pessoas elas ligam para
para a pessoa que já foi lesada e fala, olha, você está sabendo que houve essa questão dos descontos e agora a senhora precisa me passar aqui os seus dados, tal. Pega os dados dessas pessoas e acabam utilizando para aplicar um novo golpe. Ou seja, o golpe do golpe tem acontecido também, então muito cuidado com essas questões. Vamos para mais uma informação agora do âmbito político. O senador Otto Alencar, eu falei agora há pouco com o Jai Papo Reto, né? O Jai Pereira, o nosso comentarista, também conhecido como Jai Papo Reto, ele estava falando sobre a política de 2026, sobre o período eleitoral de 2026, mas que os climas já começaram a esquentar agora em 2025. Isso também prova nessa próxima notícia que nós iremos falar agora. O senador Otto Alencar cutucou, né? Cutucou, entre aspas, aí, a chapa que tem o Rui e Wagner para o Senado em 2026, que é uma chapa puro sangue apenas do PT. Né? E ele disse o seguinte, puro sangue às vezes cansa. O senador, que é presidente do PSD na Bahia, comentou sobre uma eventual chapa puro sangue do PT. Isso relacionado ao Senado Federal para as eleições de 2026. Juntando os dois, os ex-governadores, o Jacques Wagner e Rui Costa, né, nessa chapa. Você pode ver as imagens dele aí, coloca aí, por favor, as imagens, produção. Você vê essa imagem deles aí, ó. O Rui Costa, ladeado do Ângelo Coronel, que também é outro que está como senador, né, da República pelo PSD, ladeado do Otto Alencar, que fez essas declarações, e do ex-governador da Bahia, o Jacques Wagner. Na avaliação do social-democrata, as decisões para a montagem dos quadros para o pleito do próximo ano devem levar em consideração o momento e avaliação popular. E citando o exemplo da época do Carlista, né? Da época em que os oposicionistas deles estavam no poder. Afirmou aí o Otto Alencar, dizendo esta frase, o puro sangue às vezes cansa. Ou seja, isso está mostrando que a base pode estar iniciando um racha, né, na base, exatamente porque existe nos bastidores da política o desejo do PT, que é o Partido dos Trabalhadores, o partido em que o governador Jerônimo Rodrigues faz parte, o ex-governador e agora ministro Rui Costa faz parte, e também o ex-governador e agora senador Jacques Wagner faz parte, de participarem de uma chapa puro sangue. Né? Isso não deixando vaga para o PSD, que faz parte da base aliada do governo aqui na Bahia. Então, essa declaração feita pelo senador Otto Alencar liga um pisca-alerta e pode a qualquer momento se transformar em uma crise em que eles deverão resolver para aglutinar, né, também essas lideranças. E vale salientar de que também o PSD é o partido com mais número de prefeituras na Bahia. Né? Se você for olhar aí o número de prefeitos em que o PSD conseguiu eleger em 2024, é um número bem mais superior ao do PT. Eu acredito que, de forma pessoal aqui agora, eles devem também levar em consideração essa questão para a montagem da chapa em 2026 rumo ao Senado. Lembrando que essa eleição é uma eleição onde cada unidade da federação elegerá 2 senadores para o Senado Federal. Né? De 4 em 4 anos existe essa eleição. Em um ano elege-se um senador, no outro ano elege-se 2 senadores. Nós estamos agora no período de renovação de 2 senadores. Está aí a informação, né? Vamos acompanhar depois o desenrolar dessa questão política que permeia a nossa Bahia. São 18 horas e 46 minutos. Esse é o TVI News, segunda edição. Lembrando, diariamente nós temos também o TVI News, primeira edição, apresentado pela Pérola. Ela que, pelo período da manhã, traz muitas informações para vocês aqui também. E nós chegamos, eu, Joab Paiva, e toda a nossa equipe, logicamente, ninguém faz nada sozinho, nós chegamos aqui no período da tarde, trazendo informações de tudo que aconteceu durante o dia, a partir das 17 horas até as 19. Hoje é sexta-feira e nós estamos aqui com o nosso convidado, ele que é músico, né? E é músico, cantor gospel, o Calvi Bevenuto. Ele também ficou muito conhecido, inclusive eu passei a
a observá-lo, vamos dizer assim, mas depois do período do concurso que movimentou as redes sociais, que foi o The Choice, né? Conta um pouquinho pra gente, Calvi, dessa experiência que você teve lá, como você ficou sabendo do concurso, até o momento em que você foi consagrado ali, campeão desse concurso. Qual foi o ano? O tempo tá passando tão rápido. 2019. Olha aí, foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Isso. Foi em março, janeiro, fevereiro e março, mais ou menos. Olha aí. Início do ano. Conta aí. Foi legal. Eu, sinceramente, não lembro exatamente quem foi que disse. Sim. Mas eu me lembro de um grupo de amigos que comentaram e falaram, olha, se inscreva, né? Vai ser legal. Eu nunca vou esquecer, eu mandei um vídeo pros meninos cantando a música de Novo Som. E aí, assim que eles assistiram, eu fiquei no grupo, tinham vários cantores. Eu lembro que era David Nascimento, tinha acabado de sair do The Voice, inclusive. Sim. Tinha o Ferrari, Gabriel K, não, era Caio Oliveira. Caio Oliveira. O Jéssica jurado, e né? jurados, isso. Aí eles escolheram, aí eu acabei indo pro grupo de Sim, dos cantores de Sim Ferrari. Participei da primeiro vídeo. Engraçado, eu preciso citar isso aqui pra você, porque Júlia e Levi, meus primos, eles ficaram basicamente 3 a 4 horas fazendo vídeos de 1 minuto. Eu fazia o vídeo, acabava, eu preciso falar isso aqui. Eu acabava, aí sim, não gostei, faz tal frase diferente. E eu tinha que obedecer, né? Sim. Porque Sim era o técnico, ele que falava. Então ele isso. Tinha autoridade, carta branca pra fazer esse e eu ajuste. escutava muito. Inclusive, uma música de rock que eu gravei, rock você vai usar violão, né? Basicamente. Ele falou, faz essa música no teclado pra ver uma coisa. E aí eu fiz um rock no teclado. Enfim, resumo. Rock no teclado. Rock no teclado. Foi tipo isso. Clássico. É um rock assim, né? foi. E aí eu fiz a primeira música, fiz a segunda. E aí eu fui sendo escolhido. Meus primos também, minha família me ajudou muito no quesito de votação. Muito mesmo. E até quando não foi compatível a votação, eu fui escolhido pelos jurados. E eu sei que o final foi uma música Onde Está Deus, de Mauro Henrique, da Oficina G3. E foi uma coisa assim... Eu falei, essa música aqui precisa ser do meu coração. Não foi uma gravação tão longa assim. Eu gravei... Foi rápido, foi os 2 takes. Se as outras foram 2, 3, 4 horas, essa foi 20 minutos. Sim. Foi do meu coração. E graças a Deus eu ganhei. Foi muito legal, porque o dia do anúncio foi no meu aniversário. Que legal, um grande presente pra você, né? Foi muito legal. Muito legal. Muito bem. Eu estava tentando relembrar aqui a forma de votação. Existia o voto dos técnicos, como era? Eu acho que a primeira eliminação foi o voto dos técnicos. Eles pegavam vários cantores do mesmo grupo e falavam, dos meus cantores, entre esses 2 eu escolho esse. Ah, perfeito. Passou desse, foi pra votação com os outros jurados. Começaram a batalhar entre si. Né? E aí juntava com isso também o voto do público, se eu não me engano. Isso. Tinha um peso. Tinha um peso, os stories. Quem você quer que avance? Aí tinha o nome da pessoa, né? E aí tinha, no final, a equipe organizadora divulgava quem havia vencido. Chegou a um ponto, inclusive, o seguinte, que o público escolhia, mas o jurado escolhia diferente. E aí prevalecia o voto do jurado. Eu acho que, se eu não me engano, a semifinal... Não, as quartas, entre aspas, né? Sim. Semifinal, quartas de final minha foi assim. O rapaz, ele teve mais votos de rede, Sim. Porém, os jurados me escolheram. Que é algo interessante também, porque nem sempre a questão do voto popular tá escolhendo o melhor. Porque se o cara tiver uma possibilidade, se a pessoa tiver a possibilidade de mobilização maior, logicamente que ele vai ter uma votação. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, viu? No off, viu, gente? No off. Tinha um deles que ia de casa em casa. Você tem Instagram? Eu não tenho, não. Então deixa eu baixar o Instagram pra você aqui. Vota em mim aqui, ó. E ele ia de casa em casa. Foi muito engraçado isso. Enfim. E tinha outro que tinha uma maioria esmagadora. Meu Instagram nunca foi grandão assim. Então o dele era muito maior do que o meu. Naturalmente ele iria vencer. Perfeito. Mas vamos ouvir mais uma música. Hoje você veio aqui, é o primeiro entrevistado no sentido cultural, né? Na sexta-feira. E nós vamos então... vamos... usar bastante do que Deus lhe deu, né? Esse dom maravilhoso que Deus lhe deu. Qual é a música que você vai tocar pra gente aí agora, Calvi? Vou tocar uma música de Eli Soares. Eu gosto muito de Eli Soares. Maravilha. Inclusive sua voz eu acho que parece um pouco com Eli Soares. Eu escuto muitas pessoas falarem isso em relação a timbre. 3 cantores. Bruno Mars. Gente, Bruno Mars é absurdamente gigante. Não tô falando que eu canto igual a ele, não. Foi o que as pessoas falam pra mim. Eli Soares. E tem outro rapaz também, Marcos Almeida. Mas eu acho que Marcos Almeida é mais pelo rosto, pela esquina que fala, do que pela voz assim. Mas deixa pra lá. É verdade. Lembra também o Marcos Almeida. Vamos lá. Vamos.
Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, o que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, o que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Sozinho eu não consigo, Pai, eu sentir, não consigo, meu Deus. Sozinho não consigo, não consigo. Sozinho eu não consigo, Pai, eu sentir, não consigo, meu Deus. Sozinho não consigo, não consigo, não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Maravilha. Tudo que Deus tem pra gente é o melhor, né? Sempre. Sem sombra de dúvidas. Vamos falar um pouquinho sobre... eu acredito que é assim que nós chamamos, né? No meio gospel é denominado dessa forma, o ministério do Calvin Benvenuto. Como tem acontecido? Você tem ido às igrejas? Como tem acontecido essa questão aí, desse desenvolvimento? Nós recebemos alguns convites, inclusive eu preciso citar a presença de Wendel. também Aqui sou meu nos querido bastidores, Wendel, né? bastidores, Nosso amigo Wendel Paulo. através da página do Instagram. Inclusive eu fiz uma postagem recente sobre as nossas idas às igrejas. Quem não segue, né? Sim. @Calvin Benvenuto. Tá até ali, Perfeito. só tá faltando um N ali depois do E. Benvenuto. Benvenuto. Celebre bem-vindo em italiano, aí tá tudo certo. Olha, inclusive acho que é italiano esse Italiano, nome, né? é. Benvenuto. Os meus bisavós que vieram de dia nova pra Olha cá, aí. instalaram e aí, pô. Massa. Alguns pastores entram em contato conosco, a gente monta uma equipe, uma banda, né? A gente Sim. vai, às vezes eu vou sozinho. Inclusive, nós temos alguns eventos já divulgados no Instagram, né? Já fizemos as postagens. E seja através da palavra, seja através da música, acontece muito de a pessoa fazer um pacote só. Já que você ministra também, então vem aqui, traz a palavra, mas você traz a banda, você canta. Aí você fica à vontade, eu só vou abrir o culto. E aí a gente acaba também exercendo o dom. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Cada lugar que eu fui, cada pastor que me recebeu em Itabuna e região, né? Cada pastor que entra em contato conosco, que fala com a gente, abrir a igreja para receber alguém, envolve muito o espiritual, eu entendo isso, né? Você não pode abrir como você não chama qualquer pessoa aqui para uma Sim. entrevista, você não pode chamar dentro da sua igreja qualquer pessoa, e eu sou muito grato porque é um reconhecimento daquilo que Deus tem na nossa vida. Não é só pelo talento, acredito eu, que não é só pela voz, Sim. não é só porque canta, não. Eu acho que eu entendo que esse rapaz tem uma vida com Deus. E eu tento Maravilha. chegar na igreja e entregar isso para as pessoas que estão ali, as ovelhas. Abençoar outras pessoas. Abençoar né? outras pessoas. Pra que Para que sejam tocadas. né? Que a música não seja apenas música, que ela seja uma adoração e conduza a pessoa até o Senhor mesmo. É o objetivo do meu ministério. Maravilha, maravilha. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes vou falar aqui um assunto que é muito interessante, e nós temos imagens, inclusive, aí, né, produção? Nós temos o vídeo do rapaz que foi achado morto, o corpo desse rapaz morto, no fundo de um veículo, no porta-malas de um veículo, e depois da perícia, a perícia ela acabou apontando de que ele foi morto mesmo por asfixia. E as imagens do local onde o carro estava mostram que aquele rapaz ele entrou de forma voluntária no fundo do carro, né? Que não houve aí nenhuma coação para que ele entrasse no fundo do carro, confirmando então a versão do dono do carro, que alegou que não sabia que isso tinha acontecido. Eu não sei se olha as imagens aí do momento em que ele chega, né? Ele vai chegar, entrar no fundo do carro, como vocês podem ver aí, passou, olha o carro aí.
e ele vai acabar entrando. É bem interessante isso aí, bem curioso. Ninguém sabe o porquê ele entrou no fundo desse carro, né? Como vocês podem ver, olha ali, o momento é que ele entra no fundo do carro e logo depois ele é achado morto, né? No fundo deste carro, desse veículo. Ele entrou de forma voluntária, inclusive, e confirmou então assim a versão do dono deste veículo, né? Inocentando inclusive retirando ele de qualquer suspeita. As imagens são muito importantes nesse sentido, né? Acabou salvando o rapaz aí de qualquer outro problema que ele poderia ter, qualquer outra implicação. Isso aconteceu no oeste baiano, na cidade de Barreiras, tá bom? Então, trazendo essa informação aqui, porque nós falamos sobre esse assunto durante a semana e agora trazendo desfecho desta situação. Vamos chegando aqui, produção. Vamos finalizar aqui com o Calvi Bevenuto, tá bom? Lembrando, agora eu gostaria que você falasse também para as igrejas, para as pessoas que queiram ter você lá na igreja, como é que faz para lhe chamar? Bom, em primeiro lugar, seria uma honra estar com vocês, celebrar o Senhor com vocês no seu culto, seja algum evento, congresso. Eu vou passar o telefone de Wendel. Você pode entrar em contato com o Wendel. O Wendel é seu produtor. Isso. Eu não estava sabendo, senão eu já tinha chamado por... Quer dizer, você tinha falado comigo, né? Mas, enfim. Um servo do Senhor, Deus abençoe a vida de Railan, a vida de Júlia. Eu chamo da mesa diretória, né? Olha aí. São servos do Senhor que têm nos ajudado muito em oração também. E dentro desse projeto, né? Eu louvo a Deus. 99901 5746. 9901-5746. Fala com o Wendel. Da forma que você preferir. Seja adorando, seja ministrando. Mas. E questão de dinheiro, meu amigo, meu irmão, não fala com isso. Eu quero adorar o Senhor lá com vocês. Eu quero celebrar o Senhor na sua igreja, no seu ministério. Coisa boa, maravilha. Vamos finalizar então. Vamos finalizar o nosso programa de hoje, né? Com música, com louvor, né? Chegamos ao final da semana. Com uma semana abençoada, primeira semana do TVI News, segunda edição. E vamos finalizar com ele, Calvi Bevenuto. Qual é a música que você vai cantar, Calvi? Graça. Pronto, na próxima segunda eu te aguardo aqui às 17 horas com muita informação de tudo o que acontece na nossa cidade, na Bahia, no Brasil e também no mundo. Quero te agradecer também pelo convite. Muito obrigado. Todos os seus espectadores. Já que você seja muito próspera, abençoada. Amém. Seja cada dia mais um programa muito informativo. E muitas outras pessoas sejam alcançadas. Viu? Amém. Deus abençoe vocês. Amém, meu. Muito obrigado. Eu não sei o que seria de mim se o teu amor não me encontrasse. Eu não sei o que seria de mim se a tua luz não me guiasse. Sou pequeno, ele é grande, sou inabalável pela força de Deus. Sou tão forte, mesmo fraco, ele me fez mais que vencedor. Eu fui salvo pela graça, graça.